Continuando a exemplificação da utilização do operador de resto de divisão inteira na linguagem de programação Java, vamos aqui então no meu projeto, pacote I/O, criar uma nova classe Java principal, vamos identificá-la com o nome 9 e vamos simular essa situação. Na primeira linha, na saída de dados, nós temos a sequência dos números inteiros de 1 até 10. Então, vamos implementar uma variável i, que vai ser a variável de controle de uma estrutura de repetição for, que vai começar em 1, vai até 10, em passo 1. Fechar a janela de projeto. E vamos mostrar no dispositivo de saída, então, o valor da variável i, usando o método printf, que permite a formatação da saída, usando especificadores de formato. E ao final, println, para que nós possamos ir para a linha nova. Então, Shift F6. Vejam lá, sequência dos números de 1 a 10. Então, a primeira linha aqui da saída já está montada. E vamos fazer melhor. Percebam que o objetivo é apresentar o resto da divisão dos valores da variável i, o resto da divisão por 5. E vejam que, neste caso, o número 5 e o número 10 são múltiplos de 5, portanto, o resto da divisão desses valores por 5 é sempre 0. Então, vamos calcular aqui, vamos declarar uma variável resto. A variável resto, portanto, recebe o resto da divisão do valor da variável i por 5. E vamos verificar se o resto da divisão for igual a 0, nós estamos nestes casos aqui, quando o valor da variável i é múltiplo de 5. E quando isso ocorrer, eu vou destacar o valor da variável i, colocando ele entre chaves. Então, aqui na saída, chaves. Caso contrário, ou seja, se não for múltiplo de 5, mostra apenas o valor da variável. Então, Shift F6 e vejam. 5 é múltiplo de 5 entre chaves. 10 é múltiplo de 5 entre chaves. Então, calcula-se o resto da divisão de i por 5. Se o resto for igual a 0, significa que o i é um número múltiplo de 5. Portanto, vamos mostrá-lo entre chaves. Então, está aqui a expressão calcula o resto da divisão da variável i por 5. Utiliza-se o operador módulo, que é o símbolo de percentual. Vamos fazer essa linha agora, onde eu apresento todos os restos de divisão dos respectivos valores da variável i por 5. Então, eu vou copiar todo esse código aqui, vou repeti-lo. Então, novamente, eu vou fazer uma estrutura de repetição for de 1 até 10, calculo o resto da divisão do valor da variável i por 5. Se o resto for 0, trata-se de um valor múltiplo de 5, e aqui eu vou mostrar, então, o resto calculado. Então, o objetivo é mostrar esses valores, que são os restos possíveis da divisão dos valores da variável i por 5, que são 1, 2, 3, 4, e daí 0, porque trata-se de um número múltiplo de 5. Então, os restos de divisão possíveis de qualquer número por 5 são 0, no caso de ser um número múltiplo, 1, 2, 3 e 4. Vejam que a cada 5 passos começa um novo ciclo. Novamente, os restos a partir de 1 até o múltiplo, que é 0. Então, nós temos aqui já a segunda linha implementada. Nessa segunda estrutura de repetição do tipo for, vejo que sempre que é múltiplo de 5, o resto fica entre chaves para destacar. Então, a mesma situação, calcula-se o resto da divisão. Se for igual a 0,
significa que o valor da variável i é múltiplo de 5, mostra o resto entre chaves. Vamos colocar uma linha separando a primeira da segunda linha. Então, eu vou novamente copiar todo o código aqui. Aqui no meio, vamos implementar esse código. Novamente, uma estrutura de repetição do tipo for. De 1 até 10, calcula-se o resto. Se o resto da divisão for igual a 0, trata-se do número múltiplo. E vejo que eu mostro as chaves, o número e o espaço. Isso equivale a 4 traços. Então, eu vou substituir toda aquela representação por traços. Nesse caso, é um número e um espaço, 2 traços. Então, eu já tenho, acredito, Shift F6. Então, veja lá. Primeira estrutura de repetição do tipo for. Mostramos todos os números de 1 até 10. Toda vez que o resto da divisão do valor da variável i por 5 for igual a 0, significa que o valor de i é múltiplo de 5. Então, colocamos entre chaves, que ocorreu com o número 5 e com o número 10. A segunda estrutura de repetição do tipo for, também de 1 até 10, calcula-se o resto. Se o resto for 0, trata-se de um número múltiplo de 5. Então, como os números múltiplos de 5 ficam entre chaves, precisamos de 4 traços. Caso contrário, apenas 2, que é o número e o espaço. Então, está lá. E por último, a estrutura de repetição for, para mostrar o resto da divisão de todos os números inteiros de 1 até 10. Vejo que sempre que o resto é 0, trata-se de um número múltiplo de 5 entre chaves. Então, essa é a expressão que calcula o resto da divisão, nesse caso particular, do valor da variável de controle i por 5. Obrigado.